Obrigadíssimo pela presença de todos. Prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Sempre é muito bacana conversar com o pessoal do Rio Branco. É uma escola muito especial, que tem uma preocupação muito grande com os elementos acadêmicos, ou seja, com uma profundidade acadêmica associada aos elementos afetivos, ao acolhimento das pessoas, para que elas se sintam bem, e é esse o espírito dessa nova geração. O tema que eu preparei aqui para vocês, né, essa história dessa feira de profissões, é um tema bastante novo, novo para mim também. Então, a gente vai aqui aprender e compartilhar juntos sobre essa questão toda. Fiquei estudando bastante tempo, mas há muito pouca literatura sobre esse tema, né, justamente por ser uma história muito nova. Esse tema da economia criativa e esse novo mercado de trabalho, esse mercado de trabalho que vocês vão entrar em pouco tempo, né? Vou começar falando um pouco sobre esses modelos econômicos e algumas definições, né? Então, a gente tinha ali, há anos atrás, há décadas atrás, uma economia tradicional, né? Então, esse mercado de trabalho e a economia tradicional. O que é isso, né? Antes de mais nada, pensando sobre um conceito, uma possível, né, conceitualização do que é economia. Então, seria a ideia de como administrar os recursos, né? Como é que a gente administra o que a gente tem, né? É uma palavra que vem lá da origem grega, né? Ele vem do oikos, esse eco, né, do economia vem do oikos, que significa casa, e o nomia vem de nomos, lei, regra. Então, originalmente as regras, as leis que governam uma casa, que governam os recursos de uma casa. Como é que a gente consome esses recursos, como é que a gente adquire esses recursos. Então, a ideia, inicialmente, da economia estava muito associada a elementos tangíveis, ou seja, quanto de cereais nós temos, quanto de água nós temos, quais são os recursos materiais que nós temos. Essa ideia do tangível era o que predominava. Então, é aquilo que você pode... O que é o tangível, né? Aquilo que você pode tocar, ver, cheirar, enfim. Você pode ter uma percepção por meio dos seus 5 sentidos. Então, isso era a economia tradicional. Então, ela envolvia os elementos do tangível. A gente está, hoje, vivendo uma transição dessa economia tradicional para uma espécie de economia, o que alguns analistas chamam de economia criativa. E há uma mudança desse elemento tangível para o intangível. Então, os recursos agora, né, e o valor, a valoração, está em recursos que não podem ser vistos, tocados, cheirados, ou seja, percebidos com os 5 sentidos. Existem outros valores que devem ser avaliados nessa nova economia, né? Então, ou seja, todo tipo de valor criativo, ideias, cultura, percepções, valores pessoais, tudo isso faz parte dessa economia criativa. E a maneira como a gente troca e compartilha essa economia é o que vai gerar valor para as próximas décadas e para os próximos séculos, né? A noção de indústria criativa é algo um pouco diferente, né? A economia criativa abarca quase que todos os setores da economia. A indústria criativa ela já existia antes da economia criativa. Indústria é um fazer criativo. Então, por exemplo, quando Pablo Picasso estava ali envolvido com a sua arte, ele, na verdade, estava produzindo algo que gerava valor e que, portanto, fazia parte de uma indústria criativa. Quando um professor criava uma aula nova, ou criava um livro, ou escrevia uma ideia, ele também estava fazendo parte, ele estava compartilhando algo que fazia parte dessa noção de indústria criativa. Então, hoje em dia, né, a gente percebe que as novas gerações têm uma tendência muito grande a se envolver cada vez mais com essa noção dessa indústria criativa, né? É uma geração que tem como característica pungente essa noção do criar, gostam de criar valor por meio de ideias, por meio de novas percepções, por meio de algo que é imaterial, né? Vamos entender como é que isso funciona. Então,
esse patrimônio tangível e intangível, né? A gente percebe que ele tem algumas características. O tangível é naturalmente escasso, né? Então, se é material, é escasso. Em algum momento, ele vai acabar. É limitável, é consumível, é progressivo, ou seja, vai ter ali um crescimento linear a um ponto em que, em algum momento, esses elementos vão acabar, né? É assim que funcionava a economia tradicional. Então, a montagem de carros, por exemplo, numa linha de produção. Então, os elementos, os insumos que vão ser utilizados para montar aqueles carros, em algum momento, eles são extraídos da natureza progressivamente, e, em algum momento, isso daí vai acabar, né? Assim como a ideia dos combustíveis fósseis, né? É uma ideia linear, progressiva, e que, em algum momento, acaba. O intangível, que é essa economia que a gente está entrando hoje em dia, é uma economia do ilimitado, né? Diferente do tangível, dos tempos, né, da economia tangível. A gente ainda está vivendo isso não acabou de uma hora para outra, mas, pensando nessa noção do intangível, a gente percebe que são valores ilimitados. Então, a cultura, os valores, as experiências de vida das pessoas, o quanto de valor nesses processos colaborativos que existem hoje em dia, essa troca de informações, isso é ilimitado, né? Para o modelo educacional e para o modelo econômico anterior, né, 1 mais 1 necessariamente são 2. Então, é o meu, o seu, e ele forma alguma outra coisa. No intangível, nessa economia do intangível, 1 mais 1 podem ser diversas outras coisas. São infinitas possibilidades, porque é o meu conhecimento somado com o seu conhecimento que vai dar origem a algo inimaginável e que a gente, hoje em dia, está vivenciando. É só a gente dar uma olhada, por exemplo, nas plataformas colaborativas, né? Por exemplo, o YouTube, né? Então, a gente tem ali uma plataforma virtual, as pessoas alimentam essa plataforma com informações. Alguém na China assiste um vídeo sobre captação de energia solar, monta ali na casa dele alguma coisa relacionada a isso, começa a alimentar os gadgets que ele tem ali em casa, exporta essa ideia para outras pessoas, ou seja, esse conhecimento vai gerando valor e vai agregando em outros elementos, de uma forma exponencial e quase que a gente não consegue perceber aonde isso pode acabar. Ou seja, é o elemento do ilimitado, é o elemento do sem limites. E vocês, né, essa geração, até uma geração um pouquinho anterior a vocês, o pessoal que nasceu na década de 80, já entrou de maneira muito forte, de maneira muito intensa nesse mundo virtual e nesse mundo do conhecimento, e a geração de vocês ainda mais está inserida nesse contexto, né? Bom, para a gente conseguir entender esses novos tempos, né, esses tempos do intangível e essa economia criativa, faz necessário a gente fazer uma volta no tempo, e, como eu sou historiador, essa é uma mania, né, de tentar explicar as coisas utilizando elementos do passado, né? Mas, basicamente, a gente tem, hoje em dia, convivendo 3 grandes gerações, né, 3 macro-gerações. A chamada geração dos baby boomers é uma geração que viveu logo após a Segunda Guerra Mundial, então eles nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, então o pessoal da década de 40 e 50. É um pessoal, portanto, que recebeu, né, uma cultura da escassez, né, ou seja, guerra, então economia de guerra, os recursos são escassos, as coisas vão acabar, e, ou seja, a gente tem que buscar, basicamente, o elemento da segurança, né? Temos que viver uma... Deixa eu colocar aqui para eu não fazer isso de novo, né? Nós temos que buscar o elemento da segurança, ou seja, buscar empregos seguros, buscar uma carreira segura, porque o mundo é perigoso, né? Essa era a crença generalizada que se passava para os filhos. Então, eu coloquei aqui uma imagem de um programa da HBO, o Mad Men, que
não retrata especificamente os baby boomers, mas os pais dos baby boomers, né? Então, é o pessoal que já era adulto na década de 40 e 50, né? E aquele mundo, né, que desejava uma perfeição, desejava uma segurança e, ao mesmo tempo, tinha um grande medo da escassez e do final dos elementos tangíveis, né? Aqui uma outra imagem de um filme chamado A Árvore da Vida, né? Esse convívio entre a geração que já era adulta na década de 50 e as crenças que vão sendo passadas para o pessoal que hoje tem cerca de 65 anos, 70 anos. Então, um menininho lá, hoje, é um baby boomer. Então, ele está passando esses valores da escassez e da necessidade de segurança. Ou seja, a ideia de uma profissão ela está associada àquilo que te traz segurança. Muito mais do que riqueza, muito mais do que buscar a prosperidade máxima, era encontrar um emprego seguro. E, portanto, para se encontrar um emprego seguro, você deveria trilhar uma carreira segura. Daí vem a ideia das 3 carreiras mais tradicionais que a gente sempre ouviu falar. Então, você quer estudar, vai estudar medicina, direito ou engenharia, arruma um emprego numa grande multinacional, passa ali os seus 35 anos nessa empresa, galga os vários degraus daquela empresa, se aposenta, compra um sítio, tenha o seu apartamento na cidade, se diverte no sítio ou na praia e curte a sua aposentadoria pelos 5 ou 10 anos que lhe restam de vida, até que você morra do coração pescando no lago que você comprou. Enfim, esse era o ideal de vida e a beleza da vida para um baby boomer. A vida segura, né? A vida progressiva. Eu tenho que me apegar àquilo que é real, material, e não ficar tentando criar novos cenários, novas hipóteses. É óbvio que o que eu estou fazendo aqui é uma caricatura, e é evidente que muita gente acabou saindo desse senso comum, mas a ideia é a gente tentar perceber o que foi esse zeitgeist, né, esse espírito do tempo. Qual foi o espírito do tempo do pessoal que nasceu ali entre a década de 40 e 50? E mais ou menos era isso. Será que eu quebrei o negócio aqui? Ele vai funcionar? Funcionou. Bom, os filhos da geração baby boomer são os chamados, né, é o pessoal da chamada geração X. Geração X rompe com vários elementos da geração Y, mas, ao mesmo tempo, está apegada, obviamente, a várias dessas crenças também. Então, aqui não é mais a ideia da escassez total e absoluta, né? Aqui é a ideia do eu quero ser feliz, eu quero encontrar um paraíso na Terra, eu quero viver um sonho no aqui e agora, e, para viver esse sonho, eu tenho que necessariamente ser milionário. Eu tenho que ganhar milhões. Eu tenho que ganhar o meu primeiro milhão antes dos 30 anos de idade e terminar a minha vida bilionário, no mínimo. É isso que, no mínimo, o universo deve me reservar. O universo me deve isso. Porque o meu pai viveu uma escassez, o meu pai viveu os tempos de aprisionamento, de privação total das liberdades, e eu quero ser muito livre, eu quero ser muito feliz, e eu quero, portanto, ser milionário. É isso que a gente vê em vários filmes que foram icônicos na década de 80. Né? Isso daqui é o pessoal que está na sua vida ativa, né, produtiva, entre as décadas de 80 e 90. Então, para quem assistiu o Lobo de Wall Street, por exemplo, a gente vê claramente essa gana, né, de ficar milionário da noite para o dia. Né? O Wall Street é um filme do Oliver Stone, que depois teve uma parte 2. O greed is good. Né? Então, a ganância é boa. Né? A ganância é um valor a ser cultivado, porque o importante é ganhar muito dinheiro, não importa como, não importa a quem pese isso ou aquilo. É a geração que é extremamente competitiva. É o pessoal que hoje tem cerca de 40, 45 anos,
até um pouquinho antes. Então, é um pessoal que vai para o mercado com aquela expressão, o sangue nos olhos, desejando essa riqueza e não medindo esforços, inclusive no sentido da destruição e da eliminação de qualquer tipo de empecilho que vem à frente. É um pessoal desprendido do elemento do prazer, então não importa muito a minha saúde pessoal, eu vou trabalhar 12 horas, 15 horas por dia, se for necessário, e se for necessário eu passar a perna no meu colega de trabalho, eu passarei para conseguir o que eu quero, para conquistar o que eu quero. Essa é a geração X, é a minha triste geração. É um pessoal que tem como ideal de felicidade, confundiu o ideal de felicidade com o ideal de riqueza, o de se tornar milionário ou bilionário o quanto antes. E é óbvio que, pensando na questão da economia, pensando na questão dos recursos, né, e das consequências da herança, né, que essa geração está nos deixando, é uma geração que, por exemplo, não vai se importar com o planeta. Dane-se o planeta, porque o importante é ser milionário. Então, se eu precisar destruir e poluir um país inteiro, poluir os rios, destruir com o meio ambiente para obter a matéria-prima, não me importa, eu não estou preocupado com isso. O importante é eu fazer milhões antes dos 30 anos. Ou seja, é uma geração que simplesmente não pensou nas gerações futuras, o importante é ficar milionário. Se a gente começar a pensar nesse cenário, né, a gente começa a perceber que a herança é uma herança maldita, né? O planeta está do jeito que está, muito em função da ação e da ganância desse pessoal, da geração Y. É lógico que eu estou falando aqui de uma maneira muito geral, muito senso comum. É evidente que muita gente saiu dessa curva, mas o espírito desse tempo era esse, né? Como resolver isso? Bom, a nossa esperança acaba sendo depositada na geração seguinte, que é a geração Y, né? O pessoal que nasce na década de 80, os filhos da geração X. E os filhos da geração X rompem ainda mais com as crenças anteriores. A ideia aqui não é mais a de buscar essa riqueza ilimitada, mesmo porque a geração Y começa a observar o pessoal da geração X e fala, bom, desses todos que sonharam com esses milhões todos, uma pequeníssima parte, uma pequeníssima parcela realmente conseguiu realizar essa mirabolância de sonho. É óbvio que dos milhões, milhares de pessoas que sonhavam com esses milhões antes dos 30 anos, uma pequeníssima parcela conquistou essa história. Ou seja, há uma geração enorme de gente muito frustrada, que percebe que depositar toda a sua energia, depositar toda a sua esperança em se tornar milionário muito rápido, não funcionou, né? Lógico, o pessoal da geração X ainda está na ativa, cada vez mais se desiludindo, cada vez mais percebendo que, acho que o caminho da felicidade talvez não sejam esses milhões todos, porque me parece que eu não vou conquistá-los tão rapidamente, ou talvez não vou conquistá-los ao longo da minha vida inteira, né? Então, a noção de felicidade vai ter que ser diferente, né? A noção de conquista de um paraíso pessoal, de um paraíso na Terra, não é bem esse que foi vendido pelos lobos de Wall Street, né? Então, qual é o caminho da felicidade? Se o sonho da geração X estava depositada num futuro cheio de milhões, e esse futuro não chegou para a maioria das pessoas. Bom, então, a felicidade tem que ser no aqui e agora. A felicidade e os prazeres devem ser sentidos e experimentados no aqui e agora. E é essa noção da geração Y, né? A geração Y não está depositando as suas esperanças num futuro imaginado e cheio de mirabolâncias e de milhões. Eles querem sentir prazeres, sentir felicidade no aqui e agora. A vida tem que ser legal pra caramba
hoje, né? Bom, é óbvio que isso tem prós e contras, né? Talvez a grande potencialidade dessa geração é o elemento da criatividade. Quer dizer, é uma geração que ousa muito, que cria muito, que deseja experimentar na profissão a expressão das suas máximas potencialidades. Desejam, portanto, experimentar prazeres e, ao mesmo tempo, criar uma realidade que eles próprios geraram e imaginaram. O contra dessa história é a pressa por viver esses prazeres no aqui e agora, e, portanto, uma muito pequena capacidade de frustração, né? Não somos capazes de ouvir não. Então, eu começo um trabalho e, dali uma semana, o meu chefe me dá uma bronca porque eu cheguei atrasado e esse chefe é muito careta, é muito chato, eu vou procurar outro lugar, e aí ele vai buscar um outro lugar para poder ser feliz. E ali ele vai também levar uma bronca, e assim sucessivamente. Ou seja, é uma geração que tem pouca capacidade de escuta no sentido dessas frustrações, né? Mas, ao mesmo tempo, é extremamente criativa. Eu estava lendo uma pesquisa realizada em 2012 pela Isto É, sobre como é que está hoje em dia essa noção, porque isso daqui é um senso comum dessa geração Y, né? A ideia de que são extremamente criativos, querem viver uma liberdade muito intensa, mas, ao mesmo tempo, têm pouca capacidade de frustração. A partir de 2012, foi feita uma pesquisa que essa cara começou a mudar um pouquinho, principalmente depois do ano de 2008, quando acontece uma crise mundial financeira, né? Diga-se de passagem, causada pelo pessoal da geração X, lá de Wall Street, ou seja, aquela ganância por vender subprimes do setor imobiliário, vendendo ilusões, as pessoas pagando, e aí chega uma hora que aquilo entra em colapso, há um crash na Bolsa, e o mundo inteiro começa a sentir essa história. Veio da geração X, essa ganância toda. E aí, o mercado de trabalho começa a ficar muito difícil, essa história do saltar de emprego para emprego também fica muito difícil, então a gente começa a perceber essa geração Y caindo um pouco na real, sentindo que esses elementos da frustração que eles podem aprender com os avós deles, né, nas conversas lá de domingo com o avô dele, que tem 65, 70 anos, ele vai lá e conversa com o pessoal e percebe que, olha, a vida não é um carrossel de felicidades no aqui e agora o tempo todo, né? Há o elemento da frustração para ser experimentado de alguma maneira. Então, essa geração é a geração da economia criativa. Eles estão acostumados a lidar com elementos que não são palpáveis, que não são tangíveis, né? Para eles é muito comum postar algo no Facebook que depois vai ser utilizado por outros, que vai ter uma consequência e que depois retorna. Quer dizer, essa troca intensa de informações, para o pessoal da geração Y, é algo absolutamente natural e comum, né? Eu queria passar um trechinho de um vídeo, de um filme que é muito especial para se pensar nessa noção da geração Y e da geração do intangível, e para a gente começar a entender o que, de fato, tem valor nos tempos atuais, né? Para os baby boomers, o valor era a segurança e, portanto, uma carreira estável nas profissões mais tradicionais. Para a geração Y, o importante é ganhar muito dinheiro e, portanto, partir para o mercado de trabalho com o sangue nos olhos. Para a geração Y, o valor ficou diferente. É um valor do elemento intangível, ou seja, a possibilidade que a gente tem hoje em dia de expressar o máximo das nossas potencialidades, oferecer isso para o universo e esse universo nos retornar com algum tipo de valor. Eu vou pedir para alguém da cabine passar para mim, por gentileza, o trechinho. Tem 1 minuto e meio. Para quem assistiu o filme, essa é uma cena marcante, assim, né? É um rato, então a gente não consegue imaginar uma origem mais humilde, mais simplória.
que ganha a oportunidade de demonstrar o seu talento, o valor do talento. O ratatouille é um prato de camponeses, é um prato simples, né, francês. Ele, no início da cena, né, a Colette vai começar o ratatouille, mas ele impede. Ou seja, tem um jeito diferente de fazer o ratatouille. Tem um jeito que acrescenta um tempero que é inesperado. E o tempero é o talento. O tempero é o seu diferencial, o seu peso no mundo. A sua maneira de realizar algo. Né? É isso que vai acabar dando e gerando valor no universo. Talvez nas gerações anteriores era muito difícil a gente demonstrar o nosso talento, ou esse talento tinha muito pouca ressonância no universo, ou no universo do trabalho. Porque você tinha que respeitar as hierarquias, você tinha que respeitar os diplomas, o cara que tem o MBA de Harvard vai acabar necessariamente passando na sua frente, o outro que tem 30 anos de empresa necessariamente sabe mais do que o rapaz que entrou há 3 anos. Hoje em dia, esses elementos tradicionais estão sendo rompidos cada vez mais. No momento em que você pode utilizar o seu diferencial e demonstrar isso para o mundo, né, e oferecer isso para o universo, por meio dos recursos tecnológicos que hoje estão disponíveis, né, o valor acaba sendo gerado. Ou seja, há um sabor diferente, né, para aquele que consegue mergulhar dentro dele mesmo e atingir a sua máxima potencialidade, o seu algo especial. Aquilo que te diferencia de todos os seres humanos. Só você tem a digital que você tem. Só você tem a íris dos olhos que você tem. Você é único. E, portanto, a expressão dos seus fazeres, a expressão da sua profissão é também única. E no momento em que você consegue tomar contato com essa máxima potencialidade, sabe que os gregos antigos já tinham sacado isso com muita clareza. O Aristóteles, por exemplo, diz que o real valor, a real virtude do indivíduo, a real areté, é a sua máxima potencialidade. E só há uma única potencialidade daquele jeito. É óbvio que existem milhares de cozinheiros, milhares de médicos, milhares de engenheiros. Mas a maneira de realizar aquilo é única, é sua. Só você vai conseguir fazer daquele jeito. E é isso que vai gerar o real valor no universo. Um monte de gente sabe fazer o ratatouille, um monte de cozinheiros sabiam fazer o ratatouille, mas ninguém sabia fazer daquela forma, a ponto de conectar um crítico terrível, ácido, difícil, que se divertia destruindo os pratos e destruindo os restaurantes, fazer com que ele se reconectasse com o seu verdadeiro eu infantil. Ele retornou para a sua própria essência. O talento, ele reverbera no universo. É algo que você oferece para o outro e que o outro toma contato e se beneficia. É algo coletivo, que acontece no coletivo. Né? O talento vem da paixão. Talvez seja esse o grande motivo da gente se debruçar nesse estudo da geração Y. A geração Y é aquela que tem a maior possibilidade de liberdade para mergulhar no seu próprio talento, já que as antigas crenças foram sendo quebradas, foram sendo rompidas. A minha geração, a geração dos meus pais, entregou para vocês um mundo cruel, um mundo difícil, um mundo onde o planeta está destruído, onde as relações profissionais, em geral, são pautadas por uma grande crueldade. Vocês vêm com um desejo de romper justamente com isso, de fazer e criar um mundo melhor. E como é que a gente vai criar esse mundo melhor? Mergulhando no seu próprio talento. O que você tem para oferecer para o universo? Qual é o seu ratatouille? Qual é o seu prato especial para ser oferecido para o outro? E para beneficiar uma coletividade. Os gregos sonhavam com isso, sonhavam em montar uma polis, montar uma sociedade do talento, onde se trocavam talentos. Qual é o máximo da sua potencialidade? O que você pode oferecer para mim e o que eu posso oferecer para você em troca? E aí a gente cria uma sociedade
do sonho, uma sociedade do talento verdadeiramente, né? Como é que isso acontece? Isso acontece por meio desses novos recursos, né? Veja, aqui eu estou colocando alguns exemplos. Waze, né? Uma plataforma colaborativa, ou seja, não existe no mundo real, você não consegue tocar o Waze, você não consegue, né? Mas ele dá informações em tempo. Para quem dirige, os pais de vocês já devem ter visto eles usando o Waze. É algo fascinante, né? Quando eu descobri isso, para mim, parecia algo do campo da magia, do voodoo. Eu olhava e falava, não é possível, como é que isso daqui consegue me dizer agora aonde tem trânsito, aonde quebrou um carro, e consegue me dar uma rota alternativa para eu conseguir desviar daquele trânsito. Agora, essas informações, e é esse o segredo do Waze, e é isso que cria esse espírito da economia nova, as informações vêm da colaboração. Eu tenho que confiar que alguém que estava naquele trânsito postou em tempo real que ali tem uma batida, ou ali tem um problema, e aí eu desvio. O próprio mecanismo do programa acaba me oferecendo uma alternativa de rota. Ou seja, uma plataforma colaborativa que depende fundamentalmente da sua autoestima, ou seja, eu confio em mim mesmo, mas eu também confio na informação que vem de um anônimo, de alguém que eu não conheço, de alguém que... né? Então, essa informação me chega e cria um sistema, né, que é inteligente, que é criativo, que me dá rotas alternativas de possibilidades. O Airbnb, né? Não sei se vocês sabem, mas esse Airbnb é o maior hotel do mundo, a maior rede hoteleira do mundo. E a gente não... mas não é o Hilton, não é... Não. Como é que funciona o Airbnb? Um grupo de amigos, cara, a gente quer viajar, enfim, pelo mundo. E se a gente criar aqui uma página pedindo para as pessoas que têm um espaço na casa delas postarem fotos desse espaço, né? A gente paga ali uma estadia, ele ganha uma grana, e a gente viaja o mundo desse jeito com uma alternativa aos hotéis tradicionais, vai ser mais barato para mim, ele vai ganhar um dinheiro, enfim, a gente vai se ajudar, né? Criam essa plataforma, pessoas do mundo inteiro que tem ali, sei lá, eu moro em Bertioga e tem um quarto ali que eu não estou usando, enfim, dou uma arrumada, tiro umas fotos, posto no Airbnb, alguém do Japão quer conhecer Bertioga, ele acessa esse site, olha, fala, cara, eu quero ir lá, viaja, vem para cá. Tempos depois, esse cara escreve em inglês, olha, foi bacana, o Carlos tem essa casa, ele é super legal, super acolhedor, o café é gostoso, vai para lá. Outras pessoas começam a usar, e essa plataforma colaborativa acabou criando o que hoje é o maior hotel do mundo, né? Não foi gasto um saco de cimento, não foi gasto dinheiro, não foi gasto nada, praticamente nada. Você não dispôs de recursos tangíveis para criar o maior hotel do mundo, por meio de uma economia colaborativa e diferente. Aí as plataformas Wikipedia, Wikicommons, troca de informações em tempo real, eu consigo saber sobre qualquer obra de arte, de qualquer tempo, em qualquer momento, por meio dessa troca colaborativa de informações. Eu simplesmente alimento, e isso é alimentado por pessoas que eu não conheço, né? O cara que escreveu o artigo sobre vulcões que você pesquisou essa semana para fazer o trabalho da escola, você não conhece essa pessoa, né? Mas ela postou ali o artigo sobre vulcões, e foi feita uma pesquisa em 2011 sobre, comparando a enciclopédia britânica e a Wikipedia, e a quantidade de erros em um e outro é relativamente semelhante. Ou seja, ela é também confiável, né? Esse é o mundo do intangível, né? Ele depende fundamentalmente de autoestima e confiança. Novos modelos de negócios, por exemplo, os nômades digitais. Um casal de designers, de repente eles falam, poxa,
Por que a gente tem que ficar aprisionado num escritório? Por que a gente tem que sempre trabalhar no mesmo lugar? Será que não dá para a gente trabalhar e viajar? E, ao viajar, a gente vai mandando os nossos trabalhos? Né? Bom, criaram essa experiência, eles têm ali uma série de clientes, vão recebendo os trabalhos ao longo das viagens pelo mundo inteiro, e vão, enfim, eles trabalham ali 2, 3 horas por dia, acabam postando os trabalhos para os clientes. É óbvio, não é um emprego formal, não é um emprego tradicional, eles não vão passar 35 anos numa mesma baia e nem vão, talvez, comprar o sítio que tem o lago e morrer do coração pescando, mas viajaram o mundo inteiro, conhecem o mundo inteiro por meio dessa possibilidade de trabalho diferente. Escritórios, né, o coworking, ou seja, montam-se um único escritório, uma única estrutura básica, carteiras, mesas, desktops, etc., internet, e diferentes empresas funcionam, microempresas, microempreendedores, funcionam nesse mesmo espaço de trabalho. É um espaço colaborativo, cada um paga ali uma certa quantia por mês. Você não precisa ter a estrutura de um escritório tradicional e há um compartilhamento de ideias, ou seja, você acaba ampliando a sua rede de contatos e isso acaba gerando, inclusive, novos negócios, novas possibilidades de trabalho. Bom, aqui a gente tem uma imagem clássica, né, de alguém trabalhando com a bicicleta ali do lado, quer dizer, é a noção do compartilhar espaços, né? É a geração do compartilhamento de espaços, experiências, sensações, informações e conhecimento. Agora, para que isso funcione, para que isso gere, de fato, algum tipo de valor para quem está praticando, ele tem que estar oferecendo algo de valor. E ele só vai conseguir oferecer algo de valor na medida em que ele mergulhar no próprio talento. Na medida em que ele mergulhar na sua máxima potencialidade. O que eu tenho para oferecer para o universo que é diferente, que é único, que só eu sei fazer desse jeito, e eu faço de forma apaixonada. Esse elemento da paixão é fundamental na noção do talento. Desde os gregos antigos eles já diziam isso, a noção de que aquilo que eu me conecto com os meus 5 sentidos é também a expressão máxima de quem eu sou, a expressão máxima da minha alma. Tem um último videozinho aqui que eu acho que sintetiza bem essa noção toda e a noção do sentido da existência humana. No final das contas, é disso que a gente está tratando. Né? O universo do trabalho é um espaço onde a gente vai passar muita parte das nossas horas de vida. E, portanto, se essa parcela não tiver sentido na minha existência, a minha própria existência acaba perdendo sentido. Né? Essa separação da minha vida do trabalho, da vida do lazer, da vida familiar, essas barreiras, elas cada vez menos existem. Elas existiam de forma muito clara, muito estruturada, lá na geração dos seus avós, meus pais, o pessoal, os baby boomers e o pessoal anterior. Hoje em dia, essas barreiras cada vez menos existem. Né? Para quem está no mercado de trabalho atual, isso é muito claro. Quer dizer, no mesmo momento em que você está no Facebook conversando com um amigo, você também está recebendo uma proposta de trabalho de alguém que te viu ali, postou alguma coisa, e você envia um recado para essa pessoa. Ou seja, o elemento do trabalho, o elemento do lazer, o elemento do convívio social, eles não estão mais separados. Né? O sentido disso tudo é qual é o sentido da nossa existência. Né? Para que a gente está aqui? Né? Será que existe um sentido para a vida humana? Então, eu acho que esse vídeo, de alguma forma, sintetiza um pouco o que a gente está falando aqui. Podemos